Sobre a guerra, a Alemanha investiga, aí onde você está, hein? Uma rede de formação de terroristas do Hezbollah, a exemplo do que acontece aqui no Brasil. Extremamente preocupante isto. Luca, como está o andamento desse caso por aí? Pelo que eu me lembro, o Hezbollah sempre disse, através de seus porta-vozes, que ele não atua fora da área de conflito. Então, o que você tem de informação sobre isso? São células independentes que se pagam de Hezbollah para praticar atentados terroristas ou já existe algum indício de ligação entre o grupo libanês, de resistência libanesa, que os Estados Unidos considera grupo terrorista, há uma certa polêmica com relação a isso, e as investigações apontadas. Tem vínculo ou o pessoal está se pagando de Hezbollah por aí? Olha, Capeza, assim como a Polícia Federal no Brasil está investigando as relações de membros do Hezbollah, ou aqueles possivelmente que estariam indo ao Brasil para recrutar novos membros com o partido político e também a sua ala militar, que é considerada terrorista por muitos partidos, ou se é realmente algo independente e apenas usam o nome Hezbollah. E aqui na Alemanha a gente vê a mesma coisa acontecendo. Isso na cidade de Hamburgo, agora no norte da Alemanha, o Centro Islâmico de Hamburgo, uma instituição relativamente grande nesta que é a segunda maior cidade da Alemanha, está sendo investigado pelas suas ligações com o Hezbollah, tanto no aspecto de financiamento quanto no aspecto da propaganda que eles estão divulgando, não só com um viés muito como um viés antissemita, anti-Estado de Israel, e também uma grande controvérsia em relação à possibilidade de essas células terroristas estarem espalhadas por outras instituições islâmicas aqui na Alemanha. O objetivo da operação é desmantelar este grupo, possivelmente fechar este centro islâmico. Lembrando que nos últimos meses o vice-presidente dessa instituição foi inclusive expulso da Alemanha, então é uma investigação que não é nova, mas agora acaba ganhando mais repercussão, um pouco mais atenção por conta do Hezbollah também estar trocando hostilidades com o Israel na parte sul do Líbano, norte de Israel. Lembrando, como você bem mencionou, o Hezbollah é um grupo que tem representação política dentro do parlamento libanês, mas a sua ala militar é considerada por muitos países como um grupo terrorista, que é o caso aqui da Alemanha, que também considera o Hezbollah terrorista. Eu pergunto porque logo após o 11 de setembro, atentado terrorista praticado pela Al-Qaeda, grupo radicado na Arábia Saudita, que havia se deslocado e se aperfeiçoado durante o Afeganistão, a invasão da União Soviética, muitas células independentes, se dizendo Al-Qaeda, começaram a se formar e alguns atentados terroristas na Espanha, em Londres, Madrid e Londres, foram praticados por células que não tinham uma ligação direta com a Al-Qaeda. E quando são células independentes, é muito mais perigoso, porque sendo independentes, elas não trocam mensagens pela internet, por nenhum meio, fica muito mais difícil de serem monitoradas. Então, essa investigação precisa esclarecer. Agora, nós estamos aproveitando aqui que nós temos o comandante Robson Farinazzo. Inclusive, ele fez uma observação para mim há pouco de um determinado tipo de armamento localizado em poder do grupo terrorista Hamas, que é privativo das Forças Armadas. Eu queria uma análise também do nosso especialista militar, também especialista em estratégia de guerra e geopolítica, comandante Robson Farinazzo. Privilégio tê-lo aqui. A sua análise e pergunta a Luca Bassani. Muito obrigado, Capesca. Bassani, boa tarde. Prazer, como sempre, em falar contigo e te ouvir, meu amigo. Grande abraço para você. Eu estava falando agora para o Capês e os companheiros de bancada que quando Israel mostrou agora há pouco a apreensão de armas em poder do Hezbollah, havia uma bomba GBU-39 SDB, Small Diameter Bombs. São bombas planadoras lançadas de avião, né? E que só são usadas pelos Estados Unidos e seus aliados, porque a fabricação é americana. A Ucrânia está louca para pôr a mão nessas armas, mas eu não sei até agora se liberaram. Então é meio esquisito, vai ficar meio complicado depois explicar como é que essas armas foram parar nas mãos do Hamas. Mas eu quero te fazer uma pergunta, mas eu queria só fazer uma observação interessante, Lucas. Você vê como é que a política é uma coisa interessantíssima, né? A Alemanha agora, ela abriu fogo em cima do Hezbollah, grupo terrorista, etc. Só que instrutores alemães treinam tropas curdas
no Oriente Médio. E a Turquia, que é aliada da Alemanha na OTAN, vê os curdos como terroristas. Então você vê que o enfoque de quem é e quem não é terrorista depende muito do governo, da época, etc. Mas eu queria saber o seguinte, Luca, eu queria perguntar para você o seguinte, que você é um observador, eu falo sempre que você é um observador privilegiado da cena internacional, porque além de você estar no centro dos acontecimentos, você entende muito bem o que está acontecendo, né? Com essa história toda de Israel, a Europa desistiu da Ucrânia, está em fogo baixo, como é que está isso daí? Ou eles vão tentar as duas? Deixa eu pegar uma carona aqui, Luca. Essas armas, a gente sabe que a corrupção na Ucrânia é acima de qualquer limite de admissibilidade e previsibilidade. Inclusive, um top advisor do Zelensky escreveu, estão roubando como loucos. Será que algumas armas enviadas para a Ucrânia são desviadas para a própria Rússia e talvez estão caindo no Irã e no Oriente Médio? Já quero pegar uma carona com a sua licença, Farinazo. Luca. Bom, comandante Farinazo, ótimo encontrá-lo aqui novamente, um abraço para você também. É uma questão complexa que a gente vê que os interesses das alianças globais muitas vezes entram em contradição com os interesses regionais. O exemplo clássico que você citou da Alemanha, da Turquia, dos Estados Unidos serem todos aliados na OTAN, mas ter diferentes objetivos no Oriente Médio, é um exemplo clássico disso. Os curdos são inimigos dos turcos desde a fundação da República Turca, em 1923, com a Ataturk, assim como eram os armênios, assim como eram os gregos, assim como eram os assírios. 3 desses povos sofreram um genocídio, enquanto que os curdos ficaram ali divididos entre múltiplos países, a Síria, o Iraque, a Turquia, o Irã, e até hoje não tem o seu Estado próprio. A maior etnia do mundo sem um Estado nacional, diga-se de passagem, 40 milhões de pessoas. Mas é importante a gente mencionar que na questão ucraniana, e o que tem a ver com o contrabando de armas, nós temos 2 países muito importantes que você sabe muito melhor do que eu, que produzem mais aí de 50% de todos os armamentos utilizados no mundo, que é os Estados Unidos e a Rússia. E, eventualmente, o contrabando de armas, o desvio de carregamentos, o que faz parte do tráfico de armas internacional, que é um negócio extremamente lucrativo, às vezes faz com que a arma do seu inimigo caia na sua mão e seja utilizado na sua própria guerra, na sua própria causa. É algo que pode estar acontecendo. Na Ucrânia, a gente vê que alguns analistas têm chamado o momento de agora da guerra de centímetros, porque nem ucranianos nem russos fazem avanços territoriais consideráveis nos últimos meses. Os russos têm controle de 18% a 20% da Ucrânia, estão bem assegurados nas linhas que montaram, linhas muito bem feitas, com as trincheiras, com os dentes de dragão, com uma série de outras táticas, né, para evitar a quebra desse bloqueio, ao mesmo tempo em que há essas denúncias de corrupção contra o governo de Volodymyr Zelensky, que ganhou bilhões e bilhões de dólares e não conseguiu reverter essa ajuda financeira e militar em ganhos territoriais, ganhos militares. Então, a gente vê que o ano que vem será um ano crucial para resolver a questão ucraniana, porque nós temos eleições no Reino Unido, temos eleições nos Estados Unidos, que são os países que proporcionalmente os que mais ajudam financeiramente, estão sempre muito empenhados nessa causa. Caso Trump volte a ser presidente dos Estados Unidos, caso os trabalhistas ganhem no Reino Unido, ou até mesmo haja uma nova configuração política em países europeus fundamentais, como é o caso da Polônia, isso tudo pode ir por água abaixo e a Ucrânia seria obrigada pelas potências ocidentais a assinar um acordo concedendo parte do seu território para a Rússia, por mais que Zelensky seja intransigente quanto a isso neste momento. São 14 horas e 58 minutos, horário de Brasília. Luca Bassani, enquanto você falava, à sua esquerda e à direita de quem está olhando a tela, apareciam várias imagens. Ali era o Hassan Nasrallah, que é o líder do Hezbollah, que estava falando, e aqui são os militantes do Hezbollah. É uma força que tem apoio popular no sul do Líbano, sobretudo no Vale do Bekaa. São uniformizados, são mais de 100 mil soldados, possuem mísseis avançados, e você acompanhou também na marcha imagens do Ayatollah Khomeini, porque é o líder da Revolução Islâmica no Irã de 1979, isso porque o Hezbollah é um grupo xiita, ao contrário do Hamas, que é um grupo sunita, né? Depois eu queria que a gente vai fazer uma explicação rápida, né, sobre a diferença entre o sunita, que é a imensa maioria dos muçulmanos, e os xiitas, né? Uns achavam que deveria ser o genro do Maomé, que deveria suceder,
outros o Abu Bakrin, ou Ali ou Abu Bakrin, depois é uma questão para você abordar. Mas antes eu queria pedir que os nossos debatedores dirigissem perguntas a você. Esse que está aí na tela é o nosso querido Rafael Macris. Macris, sua pergunta para Luca Bassani. Luca, é mais sintético nas respostas para a gente poder girar também com o Daniel José e com o Ricardo Rous. Boa tarde, Luca. Boa noite aí para você, né? É um tema que está sendo bastante discutido, inclusive está chegando muita informação aqui sobre essa questão da perda de foco na guerra da Ucrânia-Rússia. Eu queria saber qual que é o motivo e como interfere essa falta de foco, digamos assim, internacional na guerra em si. É o Zelensky que está pedindo isso de alguma forma ou isso tem, de fato, algum motivo que interfere na guerra no dia a dia aí? Boa tarde, eu já vou responder essa questão, queria apenas complementar o que o Capês falou sobre xiitas e sunitas. Os sunitas são mais de 90% dos muçulmanos de todo o mundo, enquanto que os xiitas só são maioria em 4 países, Irã, Iraque, Bahrein e Azerbaijão, portanto é uma minoria comparado com os países árabes, e a diferença está basicamente em que os sunitas seguem os discípulos de Maomé, enquanto os xiitas seguem a linhagem sanguínea de Maomé, como ele bem colocou. Agora, falando sobre a questão relacionada à Ucrânia, nós vemos que Zelensky continua com os seus apelos, ele quer que não cesse esse apoio financeiro e, principalmente, tentando convencer os americanos, tanto a aprovar no Congresso quanto no Senado esses orçamentos bilionários, e também convidando essa ala mais republicana, conservadora, a visitar a Ucrânia e a embarcar na causa ucraniana, porque ele sabe que caso haja uma mudança no comando da Casa Branca, ele será o maior prejudicado nisso tudo. A questão da política americana com relação à política israelense pouco muda se é o presidente Biden que continua ou se volta o ex-presidente Trump. Na questão Rússia e Ucrânia, a visão dos dois é diametralmente opostas. Trump está inclinado a sim fazer um acordo com Vladimir Putin, sentar, e nem que isso custe dar uma parte do território ucraniano para o presidente autocrata da Rússia, e isso pode ser algo complicado para o apoio militar e financeiro também de países europeus que não vão sentir mais a pressão americana para continuar fazendo, já que essa guerra também custa caro para os países europeus, principalmente no aspecto da inflação, da energia e tantos outros aspectos que a gente analisa aqui ao longo desses 1 ano e 8 meses de guerra. Luke, a gente sabe, o Trump, ele vai continuar apoiando o Putin, Vladimir Putin. Aliás, ele, de certa forma, deve a sua primeira eleição à interferência russa. Há poucas dúvidas com relação à interferência da Rússia na eleição de 2016. Foi a vingança do Putin contra a Hillary Clinton, né? Depois a gente pode falar sobre geopolítica. Agora, ao mesmo tempo em que ele apoia a Rússia e provavelmente vai encerrar no dia seguinte essa guerra, ele também apoia Israel de maneira muito parecida com a ultradireita conservadora e os neocons do Congresso norte-americano. Então é um desenho aí que vai se fazer. Agora o Ricardo Rous vai fazer uma pergunta a você. Boa noite, Luca. Prazer falar contigo. Ô, Luca, o Conselho de Segurança aprovou, enfim, depois de mais de 30 dias de guerra, quase 40 dias, uma resolução. E a resolução não agradou Israel. Me chama a atenção o voto dos Estados Unidos, né, que se absteve de votar. Enfim, a resolução foi aprovada. Você acha que essa resolução impacta em alguma coisa na guerra, na posição, no avanço do exército de Israel? Enfim, qual é a tua opinião sobre essa resolução ou ela é irrelevante dentro do contexto? Olha, Ricardo, a gente vê que dentro do contexto das Nações Unidas, qualquer resolução aprovada pelo Conselho de Segurança tem um caráter simbólico e até, em algumas vezes, vinculativo muito maior do que pela Assembleia Geral. É uma proposta liderada por Malta, um país pequeno aqui na Europa de 500 mil habitantes, pouca expressividade diplomática, se assim podemos dizer, mas que foi aprovada por 12 países, inclusive com o voto do Brasil, do Japão, da França, e teve 3 abstenções: Estados Unidos, Reino Unido e Rússia. Então a gente vê que, apesar de russos e americanos estarem em lados opostos, ambos votaram da mesma forma na resolução de ontem, que é uma resolução um pouco óbvia, se assim podemos dizer, porque ninguém vai ser contra a abertura de corredores humanitários
para ajudar a população civil de Gaza e nem mesmo ser contra a libertação dos reféns. É bom a gente mencionar que na resolução não há a palavra cessar-fogo, não há um título de terrorista para o Hamas, então ela é muito neutra na sua linguagem, muito neutra na sua redação, e isso acaba fazendo com que ninguém se coloque de maneira tão veemente oposta àquilo que foi proposto pelo país de Malta. A gente não sabe se isso vai ter algum efeito prático, serve como uma pressão para Israel, que não quer nenhuma resolução aprovada que vá contra os seus interesses militares, mas no fundo eles não têm obrigação nenhuma de colocar isso em prática nesse momento. A gente vê que um pouco mais de ajuda militar, ajuda humanitária está chegando dentro da faixa de Gaza, mas isso não muda os planos de Israel, que está continuando as suas batalhas fortes agora no hospital de Al-Shifa, o que eles dizem que é um dos centros de comando do Hamas na parte subterrânea dessa estrutura sanitária. Luca, mas acontece que eu não me lembro de uma outra oportunidade em que o Conselho de Segurança da ONU, com 5 países com direito a veto, tirando Rússia e China, que normalmente já se alinham contra Israel, eu não me lembro dos Estados Unidos e seus asseclas, Grã-Bretanha e França, se omitirem ou não vetarem uma resolução que desagrada Israel. Isso pode, de certa forma, estar mostrando que o Joe Biden, que está bem atrás nas eleições, dizem que hoje um candidato genérico republicano bateria o Biden, pode mostrar um recuo do Biden naquela posição inicial de apoio restrito ao direito de defesa de Israel, embora os Estados Unidos tenha, claro, posicionado sua frota marítima, grande parte dela, na região. Mas o Daniel José quer fazer uma pergunta. Se você quiser abordar isso que eu falei, Daniel José tem a sua pergunta a nosso especialista em geopolítica agora, da produção, hein? Não só de mim. Luca Bassani. Boa tarde, Luca. Boa noite, na verdade, né? Aí na Alemanha. Bom, a gente sabe que o perfil da guerra entre Israel e o Hamas é um perfil muito complexo. A faixa de Gaza tem uma densidade demográfica enorme. É muito difícil não ter efeitos colaterais e mortes de civis dentro de qualquer ataque, de qualquer perfil de ataque que é realizado ali. E mesmo quando Israel conseguir, extinguir as forças do Hamas, a gente sabe que a extinção do Hamas não vai resolver o problema em si, e vão surgir outros, né? Tanto que autoridades de Israel já discutem hoje sobre a impossibilidade de existir um vácuo de poder em Gaza. Então, dentro desse contexto, né, de que todo resultado de longo prazo de um conflito como esse depende de várias questões que vão além dos ataques e que vão além do Hamas, como que você vê que a comunidade internacional está se movimentando, se é que está, e, na sua visão também, o que seria o desenho ideal para uma resolução definitiva e de longo prazo e que diminuísse um pouco do teor e do quão forte é esse conflito entre Israel e Palestina. Eu morei na Jordânia por um ano, trabalhei com ajuda humanitária e tive em Israel e na Cisjordânia inúmeras vezes e pude ver assim, o quão enraigado, né, que se diz... enraigado que é esse conflito dentro das duas populações e o quanto que isso significa em diversos aspectos da vida desses dois povos, né? Então, eu queria que você pudesse comentar um pouco sobre soluções de longo prazo. Olha, Daniel, o que a gente vê é que o vácuo de poder é sempre o pesadelo dos conflitos no mundo muçulmano de forma geral. Se a gente for olhar a guerra afegão-soviética, ela fez um vácuo de poder que os mujahidins viriam se tornar o Talibã, que até hoje oprime a população afegã. Isso também fez com que a Al-Qaeda surgisse, fundada por Osama Bin Laden, que era, inclusive, um dos veteranos da guerra do Afeganistão. No Líbano, na Síria e no Iraque, a mesma coisa com o Estado Islâmico. Então, o medo de que o Hamas, sendo eliminado, entre aspas, hoje, faça com que surja, no momento pós-guerra, um outro grupo igualmente fundamentalista, igualmente radical, igualmente terrorista, ele é muito grande. Então, necessitará, obviamente, de uma
coalizão de forças, e aí os Estados Unidos já dizem que haverá uma espécie de administração internacional liderada por países árabes na faixa de Gaza, descarta a anexação, porque isso significaria maior radicalização da população de Gaza, que vive neste momento, obviamente, sob as bombas, sob as mazelas sociais, e tem muita raiva de tudo aquilo que acontece. A gente vê que a necessidade de implementar políticas econômicas que deem a essas pessoas a oportunidade de crescer financeiramente, assim como aconteceu em outras regiões abaladas pela guerra, é algo fundamental. Então, a gente vê que o que vai ser necessário é essa coalizão. Pode ser que o Catar lidere, o Egito, a Jordânia, países que têm um bom trânsito tanto entre os americanos quanto também com o mundo árabe, e que possa dar uma perspectiva de futuro, mas como você bem colocou, acabar de uma vez por todas, achar que vai eliminar, sendo que é uma ideia, sendo que esse fundamentalismo ele vai mudando de nome década após década e acaba se tornando sempre diferente. Isso é muito difícil, seria até utópico dizer que seria possível. Luca Bassani, mais uma vez, muito obrigado. Aí são 19h10. Então, que você retorne aí novamente na primeira oportunidade. Está sempre aberto para você o canal no Linha de Frente. Você traz sempre análises e informações muito precisas, atuais e importantes. Boa noite, Luca Bassani.